Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livrão aí da Igreja Prichão. Meus irmãos, lembra que eu não estou falando? O nosso Eternão colocou no meu coração para mim. Ver se vocês estão ligados quantos livros, cartas, capítulos e versículos aí, ó. Tá sendo nossos temas aí, nossas pregações, sermões aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lembra que antes eu falava quantos livros, cartas, capítulos e versículos aí na abertura do vídeo? Quando o nosso Pai colocar no meu coração para mim fazer igual antesão, o The Great Prichão irá atender o pedidão do nosso Eternão, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Fazer igual antes, amém? Falar no início do vídeo. Quantos livros, cartas, capítulos e versículos será o nosso sermão, a nossa pregação? Põe tudo no zão assim para a glória do nosso Eternão, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui da Great Prichão? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que estão só de passagem assim no canalzão assim, por aí fora, nos redão socialzão do The Great Prichão. Fica o que para vocês aí, sempre também. Meus irmãos, o nosso convitão também, bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, The Great Prichão? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Junte-se a nós para a honra e glória do nosso Pai, amém? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Prichão? Que estão orando por nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, sempre na abertura do vídeo. Sempre. Isso aqui é inesquecível, jamais pode esquecer. Uns aí orando aí, uns pelos outrão aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Jejum, oração, vigilância, desperta tu que dormes. Se eu não encontrar vocês naquele dia lá em cima, ai, 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 todos nós estaremos com o nosso Pai as soon as possible, amém? Amém? Meus irmãos, que nós possamos aí, ó, quanto mais for isso, aglomerando a multidão, chegando em todas as nossas redes sociais, melhor é. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão aí, ó, orando uns pelos outrão. E não esqueça, não podemos viver na prática do pecado. Se nós vivermos na prática do pecado, é filho do diabo. Se morrer na prática do pecado, só vai ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Que isso aí esteja repreendendo a nossa vida, amém? Que nós possamos continuar assim, meus irmãos, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, jejum, oração, comunhão, orando aí, ó, uns pelos outrão aí, para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Vigilância, desperta tu que dormes, amém? E o que mais aí, The Great Prichão? A segunda multidão que está do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, The Great Prichão? Lá no meio mesmo do Atlânticozão, assim, ó, que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações, são muitos compartilhamentos. Bota assim no dicionário do The Great Prichão, no portuguesão arroçalhada, breada, paraibado e por aí vai. A nordestatinado por aí afora, que nem existe isso. Só no dicionário do The Great Prichão. A nordestatinado por aí afora, amém? Meus irmãos, em que The Great Prichão? E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações, são muitos compartilhamentos. Em que, The Great Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradas do nosso Pai. Amém? E o que mais, The Great Prichão? Na compartilhação do evangelho, do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão. Amém? Toda honra, toda glória seja dada a Ele mesmo. Amém? E o que mais, The Great Prichão? Meus irmãos, sempre também fica o nosso convite para que todos vocês se juntem a nós para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que é mais, The Great Prichão? As soon as possible. Mas aquele perguntão assim do The Great Prichão de Levão, vai querer subir? Mas muda de ideia ligeiro demais, não muda? Muda. Você já sabe, se não subir vai ser assadão com o diabão. Ah, mas que negócio de ser assadão com o diabão, The Great Prichão? Que o diabão é diaboa, esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, let's go to eternity, my brothers, please. Vamos para a eternidade, meus irmãos, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a glória do nosso Pai.
Mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eu nem sei se nós fizemos algum vídeo já com a abertura aqui, ó. He that overcometh will make a pillar in the temple of my God. Eu não sei se nós fizemos a abertura aqui alguma vez. And he shall go no more out. Eu não sei se nós fizemos. Eu não sei, meus irmãos, se nós já fizemos. Se fizemos, vocês estão aí ligados aí. Deixa para nós aí. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Eu não sei não, se nós fez aqui não, entendeu? Mas, porque, tipo assim, às vezes eu incluo, às vezes eu não incluo, entendeu? Porque às vezes pega o tema, às vezes não pega. Entendeu? Mas aí, mesmo assim, para depois não ter aquela desculpa de, que não sei o que, isso, aquilo, outro, eu não sei, mas eu não tenho certeza, nisso aqui eu não tenho certeza. Amém? Se eu já coloquei não, mas eu quero saber se vocês estão ligados mesmo aí acompanhando o The Great On Preachão. E eu tô falando sério mesmo, tá? Eu não tenho certeza se eu já coloquei essa parte aqui não, Apocalipse capítulo 3, verso 12 não, tá? Mas nós iremos fazer, meus irmãos, a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 3, verso 11, Revelation chapter 3, verse 11, e nós iremos fazer o fechamento em Revelation chapter 3, verse 11. E o que mais de Great On Preaching em inglês? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, vamos mudar de curso, porque você não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você que é Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 9669 97. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vigilância total, hein? E o que mais é The Great On Preaching? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great On Preaching. Uptime. Good luck. God bless you. Amen. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Olha aqui. Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Ó, The Great On Preaching, aquela pressãozão. Nós iremos fazer, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse temazão para a glória de Deus. Amém? Ó, The Great On Preaching, qual é o tema de hoje para nós aí? Como podemos pedir? Eu posso até colocar assim, ó. O jeito certo de pedir em oração ao nosso Eterno. Vou colocar o tema assim, ó. O jeito certo de pedir em oração. Mas aí, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Vamos orar antes, vamos? Porque esse tema aqui vai dar porreta. Se eu fosse você que gosta de estar, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, todo dia, toda hora se ajoelhando repetidamente, eu aconselho a você que você fique conosco até o término desse tema, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E lembrando, no canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, eu coloco o vídeo lá inteiraço. Se der 2 horas, 3 horas, o que der para eu coloco lá inteiraço. Canal novo aí. No Edinaldo Cassiano The Preacher, eu posto os vídeos todos os dias, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lá eu posto o vídeo, ó, fatiadamente, eu posto todos os dias, amém? Vamos lá, vai dar bom esse tema, vai dar bom, vamos. Oremos. Grandioso, grandioso Pai, nosso eterno, grandioso Deus, que habita no mais alto dos céus, Pai, e é em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, neste exato momento, Pai. Pai, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador, o nosso grandioso eu sou. O Senhor é tudo, Pai. E nós, Senhor, somos apenas a tua criatura, Pai. A tua criação, Senhor. Pai, nós não somos do inimigo da nossa alma, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, para que nós mantemos, Pai, o nosso nome sempre inscrito no livro da vida, Pai. Pai, com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, porque sem ele nada podemos fazer, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor não esqueça de nós nem um segundo sequer, nem um milésimo sequer aqui, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos livrando, nos guardando de todo mal, porque, Senhor, o mal jaz ao nosso derredor, dia e noite e dia, Pai. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Eu entrego todos nós aqui em tuas mãos.
que a tua paz esteja conosco, que o Senhor nos dê olhos de águias, Pai, para que nós possamos avistar o mal, as artimanhas do adversário da nossa alma, distante, Pai, para que nós possamos nos desviar de todo mal, Pai, que é o que te agrada. Pai, amado, eterno e justo, em todas essas redes sociais, Pai, estão chegando, Senhor, pessoas todos os dias, Pai. Te peço, Senhor, que não seja apenas números a mais aqui nestas redes sociais, Pai, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, a nos santificar para o Senhor, a viver com o Senhor, a viver para o Senhor, estar com o Senhor dia e noite, noite e dia, acordar com o Senhor, deitar com o Senhor, Pai, passar o dia com o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo. E quando, Senhor, algum de nós aqui pecar, Pai, eu te peço que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas fraquezas, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, neste exato momento eu te peço que o homem desapareça, que o teu Espírito Santo permaneça, usando os seus lábios humanos para falar conosco, Pai. E obrigado, Senhor, porque neste exato momento, Pai, nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na tua presença, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, Pai, em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, ó, para honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Qual é o tema? Vou colocar assim, ó. O jeito certo de pedir em oração, mas, eu vou colocar assim mesmo, vai ficar bem beautiful, esse tema. O jeito certo de pedir em oração. Agora, só que tem um grande detalhezão, aí, sabe qual é esse grande detalhe? Sabe qual é esse grande detalhe? É porque tem pessoas que pede há anos, e não sei se você já se deparou com pessoas assim. Eu peço, já tem anos que eu estou pedindo isso, e isso não se concretiza na minha vida, eu não recebo minha bênção. Mas aí agora eu te pergunto aqui, ó. Eu vou te fazer um perguntão bem grandão. Será que você está fazendo por onde? Será que você está agradando o nosso Eternão para você receber o teu benção? Para que o nosso Eterno ouve a tua oração, para que o nosso Eterno atende a tua oração, porque é muito fácil querer pedir, é muito fácil. Ó, Pai, eis-me aqui na tua presença, Pai, o teu pequenino, a tua pequenina, a tua ovelha, Pai, bem fraquinha, Senhor, bem pecadorinha. É muito fácil se ajoelhar, é muito fácil pedir. É muito fácil querer ser agradado. É muito fácil querer ser abençoado. Agora, o difícil é fazer por onde ser ouvido. É fazer por onde ser abençoado. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Vai pondo tudo no pacote. Que negócio de põe, Degrutião? Não tô com esse negócio de português alinhadaço aqui não, que é negócio de põe. Bota tudo num pacotão assim. E aí? Será que você está fazendo por onde receber o teu benção? Será que você está sendo obediente ao nosso Eternão? Vamos ver o que a palavra fala para nós, porque possivelmente você tem 10, 20, 30 anos de crente e nem sequer abre a palavra do nosso Pai, nem sequer para ler. Já começa por aí, porque a Bíblia não é para ser lida. O que é para ler, o que é para ser lido é livro. Não é porque aqui tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que é um livro comum, não. Aqui não é um livro comum. A Bíblia fechada, ela pode ser um livro comum, mas quando você abre a Bíblia, já não é um livro comum, é a palavra do nosso grandioso Deus. E possivelmente o que você vai ver aqui, você nunca tem ouvido por aí, a não ser que você já tá assistindo a seita, os pregadores da seita do sétimo dia por aí, e por aí vai, sim ou não? Mas
Pedir é fácil. É muito fácil. Será que após você fazer o teu pedido, será que após você se ajoelhar na presença do Eterno, será que você vai jejuar? Será que você vai ficar em comunhão? Será que você vai ficar em vigilância? Porque não esqueça que enquanto nós estamos orando no nosso interior, o diabão e a diaboa não tem poder para nos ouvir, não tem poder para penetrar na nossa mente nem no nosso coração. Mas a partir do momento que nós estamos conversando com o nosso Eternão, os anjos dele, as tramóias dele, as diabaias, as diabal dele, está ao nosso derredor. Porque 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a palavra do nosso Pai fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para tragar, para devorar. E sabe o que ele quer devorar de mim e de você? Vamos lá, para nós entrar no tema já já. Aqui, ó. O que ele quer devorar, ó. O que ele quer tomar de mim e de você, ó. É isso aqui, ó. A nossa coroa da eternidade. E antes de nós entrarmos aqui, quando eu vou falar nisso aqui, às vezes eu falo até sorrindo por aí afora, mas eu acho que não estão me levando a sério porque eu sorri. A você que é um garotão bonitão, a você que é uma garotona bonitona, novona, bonitão, um garotão novão, bonitão, gatão, olha bem dentro dos meus olhos, a você, lindona, que tá com o véão do lanchão, presta atenção, esse aqui é a nossa coroa da eternidade, mas eu sempre gosto de falar isso aqui, que é para despertar os jovens que estão bem casados, que estão bem acentuados por aí afora, que estão dormindo em paz e que Satanás está por aí afora nas redes sociais ou no presencial. Tu merece coisa melhor, tu é novinha, tu é lindinha, tu é gatinha, tu é toda durinha, tu é isso. Olha, tu é um gatinho, tu é não sei o que, tu tá com aquela coroa que não sei o que. Possivelmente você deve ter ouvido até assim, com aquela véia ou com aquele velho, porque o Satanás ele é astucioso. Deixa eu te falar uma coisona aqui, ó. Olha bem dentro dos meus olhos. Valoriza. Valoriza o teu coroão do lanchão, novinha bonitinha. E a você, gatinho bonitinho, valoriza a tua coroona, a tua veona do lanchão. Sabe por quê? Porque enquanto você não está valorizando, tem alguém que possa estar de olho por aí afora. Não esqueça, não esqueça, não esqueça disso. O lixo, quando ele é jogado fora, ele é reciclável e o lixo vira luxo. E ainda mais sendo algo que não é lixo, é um luxo. Põe isso na tua mente e no teu coração de uma vez por toda. Agora eu vou falar bem sério, porque eu estava falando por aí afora, estava levando na brincadeira, porque o Edinaldo estava zoando isso, aquilo, outro. Olha aqui nos meus olhos. Valoriza o teu luxo, porque é luxo. E o luxo, a intenção do luxo é virar mais luxo. Novinha, gatinha, bonitinha, valoriza o teu veão do lanchão. Não esqueça que tem veonas por aí afora. E possivelmente, você que parou aqui, novinha, gatinha, bonitinha, possivelmente o teu veão do lanchão nem é um veão. Às vezes tem 15 aninhos só mais do que você. Ou 17 aninhos só mais do que você. E você está deixando Satanás te seduzir, que é uma beleza. Sabe qual é o conselho que eu tenho para todo mundo? Sabe qual é o conselho que eu tenho para todo mundo, para dar para todo mundo? Até quem não está casado com o veão, com a veona do lanchão. Sabe qual é o conselho? Valoriza. E sabe o que mais? Remove a você, gatinha bonitinha, remove esses gatinhos bonitinhos, essas pedrinhas de tropecinha que tá te mandando mensagem, que tá te elogiando, tá não sei o que, isso, aquilo, outro de piriri, parará, e honre o teu veão do lanchão, porque eu te digo uma coisa, só quem vai se dar bem é você. E a você, gatinho bonitinho, deixa eu te falar uma coisinha. Bloqueia, remove essas diabitinhas
das tuas redinhas socialzinha, para você também não arrumar um probleminha. Sabe por quê? Lembra, o lixo que é descartável é reaproveitado e vira luxo. Aí imagine algo que não é lixo, é um luxo. Desperta tu que dormes, por causa da tua veona do lanchão, que às vezes tem só 10 anos ou 15 anos mais do que você, ou até mesmo 17 anos. Lembra? Tem coroões por aí afora, tem velhões por aí afora. E outra, só é velhonas na idade, mas bate nas novinhas por aí afora. Ei, tem uns veão do lanchão por aí afora que bate nos novinhos por aí afora. É, desperta tu que dormes. Zere do teu coroão do lanchão. Zere da tua coroona da lanchona, do lanchão. Desperta tu que dormes. O recado foi dado. Remove essas belezurinhas, essas diabitinhas. Remove esses diabitinhos das tuas redinhas socialzinhas e para de estar se achando, porque muitas pessoas caíram na lábia. E sabe de onde é que já veio pessoas caindo na lábia? Lá no Jardim do Éden, a nossa mãe Eva. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Artimanha, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Verso 4. Agora olha aqui para mim aqui. Desperta tu que dormes. E que tal aquele palavrão que nem o Degretião Pritião fala assim mesmo? Explicitamente. Toma vergonha na tua cara e honra o teu coroão do lanchão. Toma vergonha na tua cara e honra a tua coroona do lanchão. Bem abertão com o Degretião Pritião, sem frescurão. Toma vergonha na tua cara. E outra, isso aqui serve para velho, para grande, para novo, para todo mundo. Tem o teu namorado, a tua namorada, tá vendo que você tá recebendo essas mensagens enviadas por Satanás por aí afora? Tome vergonha na tua cara e remove essas pragas por aí afora. Vamos lá, vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala. O recado foi dado, sim ou não? O recado foi dado. E repito, toma vergonha na cara e honra o teu parceiro, a tua parceira. Desperta tu que dormes. Lembrando, o namoro já é o princípio do casamento. Desperta tu que dormes. Vamos lá. Revelation chapter 3 verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, Degretião Pritião? Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. That no man take thy crown. Para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é a nossa coroa da eternidade. E ao você que o tema é o jeito certo de pedir em oração, não negocia a tua coroa da eternidade. Não negocia. Cuidado. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque você está com o nome escrito no livro da vida. Você pode ter ele riscado. Você pode ter ele riscado e no final de tudo, se morrer antes de Cristo voltar, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels.
Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se está falando que não vai riscar, é porque tem pessoas que vai ter o nome riscado. Revelation, aqui ó, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, zele da tua coroa da eternidade, zele da tua coroa da eternidade, e principalmente o motivo de você de Deus não atender as tuas orações, de você não receber os teus pedidos, que você já vem até anos por aí afora, sabe o que é? Deus, ele não atende a pecador. Deus não atende a pecador, não adianta. Você pode passar o dia e noite dentro da igreja. Se você viver no pecado, Deus não vai te atender. Primeiro é um joião no meio do trigão. E lembra, de Gênesis a Apocalipse, o pecado de Lúcifer não foi desejar uma anja, não foi adulterar com uma anja, não foi matar um anjo, não foi matar uma anja, não foi falar mal de um anjo, não foi falar mal do eterno. Lembra que Deus, ele é justo. Ele é justo. E Deus, ele não abre mão da sua justiça. E no céu só vai entrar aqueles que forem fiel ao eterno até o fim, e ponto final, e acabou. Não venha com esse negócio de dizer, eu vivo debaixo da graça, eu vivo no tempo da graça. Você pode viver em qualquer tempo, em qualquer tempo. Se você não for fiel ao eterno, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Do que adianta eu falar para você, pregar que Cristo está voltando, que Deus é amor, que o nosso Pai nos quer com Ele na eternidade, isso, aquilo, outro, pregar um evangelho para você bonitinho, alinhadinho, falando bonitinho. Será que o The Great Preacher não sabe falar bonitão, não? Eu acho que não, não. Eu acho que não. Nem vou dizer que sim, eu acho que não. Só que eu não estou aqui para agradar o homem, eu não estou aqui para estar de historinha, de conversinha fiada, não. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo nos últimos dias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero mal para mim, eu vou querer para você e o meu amor ao próximo. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu jeito de pregar. Quer ele ser pastor, quer não seja pastor, e por aí vai. Cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Agora, olha nos meus olhos aqui. Nós todos precisamos ter o conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque o mal já não entra mais na eternidade, nunca mais. E nós não precisamos aceitar Cristo, viver com Cristo com medo. Se eu não fazer isso, eu não vou ser salvo, não. Nós temos que ter o conhecimento do bem e do mal, que o mal aprontou o que aprontou, vai aprontar o que apronta, que vai aprontar, apronta o que apronta. E quer que eu te diga uma coisa? Ele não está nem aí para mim, nem para você. Ele não gosta nem de mim, nem de você. Ele não está nem aí para nós. E por que nós não temos que ter o conhecimento que ele é destruidor? É exaltar ele, alertar o povo por aí afora que ele é destruidor, que ele já está julgado e condenado, que ele só tem para dar para todos aqueles que ele arrastar para a perdição é fogo, sal e enxofre. Eu não sirvo ao meu Pai com medo e nem fazendo de tudo de qualquer jeito, porque para mostrar para o eterno, eu quero entrar no céu de todo jeito, isso, aquilo, outro. Apesar de que a palavra do nosso Pai fala assim, Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Só que esse esforçar não é por força e nem por violência. Zacarias capítulo 4, verso 6.
não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que nós venhamos fazer tudo para o nosso Pai com amor e carinho e gratidão, gratidão. Porque ai de nós se a graça não tivesse morrido por nós, ai de nós. E aí nós vamos, porque nós fomos privilegiados, a graça nos alcançou, nós vamos fazer dele uma graça? Não, 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 não. E lembra, Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. E aí? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Se os falsos pastores, os falsos profetas, têm os lábios doces por aí afora, o que vale para Deus é a igreja cheia. O que vale para Deus é mais almas. Você acha que todos nós, os meus irmãos que já morreram, que foram usados pelo Espírito Santo, será que eles não tinham sabedoria, inteligência para ter os lábios doces? Você acha também que nós também não temos a mesma capacidade de lábios doces por aí afora? Para pregar só que Deus é amor, que Deus é amor. Quando você abrir a Bíblia, você vai ter o conhecimento, você vai ver o que o Espírito Santo quer de mim e de você. Porque por aí a multidão está sendo enganada e é grande por aí afora. Não lê a Bíblia, nem sequer abre a Bíblia. Eu confio no meu pastor, no meu presbítero, no meu ancião e por aí vai. Eu já ouvi muitas dessas histórias por aí afora. E sabe o que acontece em tudo isso? Porventura um cego guiará outro cego. Porventura um falso pastor, um falso profeta tem o evangelho para dar para você. Não tem não, né? Porque já tem o nome, né? É falso. E tudo que é falso, de jeito nenhum, é verdadeiro. Nós estamos vivendo nos últimos dias da volta de Cristo. E receba essa palavra aqui, ó. Atos capítulo 17, verso 30. Grava bem isso aqui. Porque por aí afora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Só que a coisa muda. A coisa muda. Vamos ver como é que muda? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Será que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Chamando todos os homens para o arrependimento. E lembra, quando a palavra do nosso Pai fala homens, está se referindo homens e mulheres. Ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara até aqui, que Deus, ele leva em conta os tempos da ignorância. Agora, sabe o que Deus faz com aqueles pecados que ficou lá para trás, quando você aceita ele? Sabe o que ele faz? Aí ele joga tudo no esquecimento. Sabe por quê? Porque quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura, criado para boas obras em Cristo Jesus. E sabe o que acontece? Se a pessoa não aceitar Cristo, pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe, o melhor filho, o mais pobre do mundo, o mais rico do mundo, o mais feio do mundo, o mais gordo, o mais preto, o mais branco, o mais alto, o mais baixo. Vai colocando tudo num pacote só assim. Que negócio de colocando, Degrande? Vai botando tudo num pacote só assim. E sabe qual é o resumo de tudo? O resumo de tudo é:
se não aceitar Cristo como seu Salvador, não vai subir para a eternidade. Vai morrer sendo o melhor ser humano da face da terra. Vai morrer sendo o mais rico, mais pobre, o mais bonito, o mais feio, o mais gordo, o mais magro, o mais pobre, o mais rico. Vai colocando tudo num pacote só. E sabe o que acontece no resumo de tudo? Morreu Perdidão da Silva. Dá para você ver como é que a banda toca. Aí, Edinaldo, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo, sim. Concordo, e está escrito. E tá no pozinho da terra quietinho, salvinho. Ó, tá lá no pozinho da terra quietinho e salvinho. Na primeira ressurreição ele vai ressuscitar. E louvado seja Deus por isso. E você não pensa no outro que se perdeu por causa de quê? Por que que você não pensa no outro que se perdeu? E ao mesmo tempo eu te pergunto, você está pendurado no madeiro? Lembra que aquela cena ali do madeiro, Cristo no meio, no centro, e um bandido à sua direita, um bandido não, um ex-bandido à sua direita e um ex-bandido à sua esquerda, não vai acontecer nunca mais em todo o globo terrestre, em toda a história. Sabe o que que acontece? Você não está pendurado no madeiro. Quer você seja bilionário, trilionário, rico, pobre, feio, você não está pendurado no madeiro. Quer você seja o melhor pai, o melhor homem, bota tudo num pacote só. Se você não aceitar Cristo como teu Salvador, você não vai subir. E eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Se eu não massageio nem meu ego, eu olho no espelho e falo assim, ei bichão, ei bicho, se tu vacilar, o culpado é você mesmo. Se tu vacilar, se tu morrer na prática do pecado, ou se tu tiver pecado, tu não confessar diante do Eterno, tu só vai ser ressuscitado. Se tu morrer de Cristo voltar, tu só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E a culpa é toda tua zona. E você acha que eu não quero ser assado com o diabo? Eu vou querer que você seja assado com o diabo? Não foi à toa que você caiu aqui. E lembra que em todos os meus temas aqui, eu falo o que o Espírito Santo colocar no meu coração. Nem que não tenha nada a ver com a pregação, que eu nem ligo. Se alguém, eu nunca me liguei, nunca preguei para agradar o homem, nunca vou pregar para agradar o homem. Chamar o pecado pelo nome, arrependimento de pecado, confissão de pecado e aceita a graça como seu Salvador e vive uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não adianta aceitar a graça e viver na porcariada de novo. Se morrer, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E se morrer sem aceitar o eternão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Aí eu te pergunto, você gosta da mentira ou da verdade? Principalmente se for mentiroso, né? Porque o mentiroso, ele odeia a mentira. Então faz o seguinte, neste exato momento, o pai da mentira veio te enganando até hoje. O pai da mentira. E ele odeia quando mente para ele. Porque ele estava crendo. Porque o maior crente é ele. Tiago, capítulo 2, verso 19. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. E sabe o que acontece? Não adianta você crer que Deus existe, porque até os demônios creem e estremecem. O que vale para Cristo é reconhecer, ter a fé que Ele existe e a boa obra de aceitar Ele como seu Salvador e viver com Ele, ser fiel até a morte, ou até Ele voltar para vir nos buscar. Agora, o pai do pecado, o pai da mentira, estava te seduzindo até hoje. Agora, dá um perdido nele. Porque agora você se deparou com a verdade. Aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como teu Salvador, porque o pai do pecado, o pai da mentira, ele é enganador, ele é sedutor, ele é destruidor. E ele já está julgado e condenado. E agora dá o troco para ele. Dá o troco para ele. E ele está me ouvindo aqui, ó. Ele está me ouvindo, está te vendo? Eu que não estou te vendo, porque você está do outro lado da telinha. Mas ele está aqui, ó, rodeando aqui, iradão. Sabe por quê? Porque para a honra e glória de Deus, ele perdeu uma alma. Ele vai deixar de levar uma alma
para o fogão eternão que está preparado para ele e para os anjos dele. E não foi à toa que você caiu aqui, porque você é obra-prima, você é um diamante, você é um cristal, você é uma preciosidade para o meu Pai. E ele já está lá em cima nos esperando, colocando os últimos detalhes na minha morada e na tua morada. Amém? E vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Ó. Vamos aqui, ó. O jeito certo de pedir em oração, né? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Mateus, vamos lá, ó. Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 7 ao 8. Presta bastante atenção nisso aqui. A você que pede, já tem anos e não recebe a tua bênção. Vamos ver o que está impedindo você. O que está impedindo você e você vai ver onde você se encaixa. Em quais desses pontos aqui você se encaixa, que é para você largar essa tua prática para lá, de viver na prática do pecado e achar que Deus é obrigado a te abençoar. Imagine, se o nosso eterno não quer assunto com o diabão, vai querer assunto com os filhos dele ou quem vive na prática do pecado? Hã? Por aí afora. E lembra que o Satanás, ele tem poder para dar dinheiro, ele tem poder para dar poder, ele tem poder para botar uma tranqueira na vida do homem, uma tranqueira na vida de uma mulher. Ele tem poder para tudo. Nunca subestime o poder do adversário da nossa alma. Não é para ter medo, é para ter conhecimento. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Epa, é fácil demais, Degretão Pritão. Calma aí, rapaz. É fácil demais, é só se ajoelhar e falar, pai, eu estou necessitado disso, eu estou carecido disso, eu estou carecido daquilo, eu quero um gatão bonitão, eu quero uma gatona bonitona, desse jeitão e por aí vai, eu quero aquele carro, daquele sonho, não sei o que, a casa, um apartamento, vai por aí, um emprego legal, fazer minha faculdade, isso, aquilo, outro, pai, eu quero isso, quero aquilo, que quando vai ver os pedidos, tá indo lá no céu não sei quanto milhão de vezes e voltando. E aí sabe o que acontece? Não respeita pai, não respeita mãe, não gosta dos irmãos de igreja, não respeita marido, não respeita mulher, não respeita ninguém, nem patrão, nem empregado, nem ninguém por aí afora. Às vezes nem fala da boca para fora, só no seu interior e acha que está passando batido diante do Criador. E aí deixa eu te falar uma coisinha aqui, como eu falei antes. O diabão não matou ninguém, não queria matar ninguém. Ele nem abriu a boca dele para pecar lá em cima, vocês sabiam? Olha aqui para vocês verem o que é o Evangelho Eterno. Vamos ver qual foi o pecadão do diabão? Vamos? É por isso que o nosso pai falou assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. E não tem perdão se viver na prática do pecado. Aí sabe o que acontece? Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou? Com que degretão, prichão? Com elona. Sabe por quê? Porque do coração procede tudo de ruim. A prostituição, a inveja, a lascívia, vai botar a glutonaria, vai colocando toda a porcaria por aí afora. E aí, o diabão perdeu a vida eternona só no interiorzão dele. Aí imagine, você não gostando de ninguém, isso, aquilo, outro, às vezes nem da esposa, nem do esposo, nem de pai, nem de filho, nem de ninguém, não fala, mas está lá dentro o coraçãozão todo podrão e ó, pai, eu queria isso, pai, eu queria aquilo, pai, eu queria aquilo. Deus nunca vai te ouvir.
E eu não arrudeio para mandar na lata. Se eu não arrudeio nem para mandar no meu latão, eu vou arrudear para mandar na tua latona? De jeito nenhum. Ué, e aí, que conta que eu vou ter para pagar diante do meu pai? Se eu não falar, não, 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 não. Eu não carrego sangue de ninguém nas minhas costas, não. Errar para lá. Oxente. De jeito nenhum. Isão, laitão e braitão. Aí sabe o que acontece? Vamos ver qual foi o pecadão do diabão? Isaías capítulo 12. E aí, pegou? Pegou tudo certinho, direitinho? Pegou, não pegou? Eu sei que pegou. Pegou. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós em relação ao pecadão do diabão, porque ele não pecou, como eu falei antes. Vamos ver. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Foi precipitado. Foi precipitado. Presta atenção. Revelation chapter 12, verse 9. Verse 8 to 9. Apocalipse capítulo 12, verso 8 ao 9. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E não prevaleceu, e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E sabe o que acontece? Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Esse foi o pecado de Lúcifer. Esse foi o pecado de Lúcifer. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar um pecado que Lúcifer matou. Alguém queria matar um anjo, queria adulterar com uma anja, não sei o que, queria... por que estava falando mal de ninguém? Só brotou no coração dele. Aí você acha que Deus não perdoou um anjo lindo e maravilhoso, belo e maravilhoso. E a terça, quarta parte dos anjos que foram precipitados com ele. Ele nem sequer abriu a boca. Imagine nós, se nós vivermos na prática do pecado com as palavras frívolas, porque já diz, né? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E aí? Lembra que o diabão nos acusa dia e noite e dia diante do Eterno. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice say in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E quer que eu te diga uma coisa? E ele já está julgado e condenado. Isaías capítulo 14, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só isso que brotou no coração dele. E o cumprimento disso aí. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungida e te estabeleci, está Peirognópolis, a você que estava na tua cabeça, como é que Deus é tão bom, tão amor, e ele criou algo ruim, uma peça ruim, criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso, como você vai ouvir aqui agora, ó. Só que ele se corrompeu. Isaías capítulo 14, verso 13 e verso 14, queria ser o quê, ó?
semelhante ao Altíssimo, igual ao Altíssimo, e lá não tem mais vaga, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Vamos lá, ó. Como caíste do céu. Aqui, ó. Voltando. Ezequiel capítulo 28, verso 14 a 17. Vamos ler integral. Aqui, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanência no monte santos de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Opa! Ele era o diabal ou ele era perfeito? Querubim da guarda, ungido, estabelecido permanência. Era para ele ser permanente. Só que o que acontece? Andava no brilho das pedras, lindo e maravilhoso. E lembra, já não voltamos aqui de novo, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele é poderoso, tem poder. Vamos lá, ó. Perfeito eras desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aonde? Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Esse foi o pecado de Lúcifer. E Deus não criou o mal. A você que não tinha conhecimento disso, agora você já sabe que Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso e poderoso, que até hoje, até Cristo voltar, ele se transfigurará em um anjo de luz. E poderoso. E lembra que toda a terra aqui jaz no maligno, jaz dele. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Desperta tu que dormes. Vamos aqui, vamos recapitular. Vamos, aqui ó. Mateus capítulo 7, verso 7 a 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que bate encontra. Ou o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Vamos lá, primeiro ponto, vamos lá. Ó. Vamos lá. Ó. Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes, e será assim convosco. É fácil pedir, não é? A palavra de Deus aqui está dando estoque, né? Como pedir, né? Bate, pai. Lembra que o nosso Eterno, ele bate, ó. Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui está falando da porta do coração. Já ó, o nosso pai ele é educado, ó. Bate. O que ele está fazendo com você nesse exato momento que não tinha conhecimento disso. Batendo na porta do teu coração, querendo entrar e fazer morada. E tão breve você está com ele nas mansões celestiais. Já o diabão, ele não está nem aí para nada. Ele quer chegar e arrebentar com tudo mesmo. Está nem aí para nada. Aí sabe o que acontece? É fácil pedir, não é? Vamos lá. Aqui está só os pontinhos de pedir, não é? Mas depois nós vamos ver
quem é que atende? Quem é que atende? Quem é que é atendido? Quem é que recebe? Quem foi que recebeu? Os que estão recebendo e os que receberá até Cristo voltar. Tem um manualzinho para receber as bênçãos? Tem. Tem. Vamos lá. Vamos lá, ó. Tem um manualzinho aqui para ser seguido aqui, ó. Tem um manualzinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Terceiro ponto. João, capítulo 15, verso 7. João, capítulo 15, verso 7. Vamos lá, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí aqui o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aí é que eu te pergunto, para quantas pessoas você já falou de Cristo? Para quantas pessoas você deu um bom testemunho que Cristo vive em ti e você vive em Cristo? Será que você está permanecendo na palavra? Vou ler de novo. Vamos, aqui, ó. Verso 7. João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse aqui é o manual para pedir, o jeito certo de pedir. Será que você está mesmo permanecendo em Cristo? Será que a palavra de Cristo está permanecendo em você? Será que você está dando um bom testemunho? Será que você está transparecendo para as pessoas por onde você anda que elas estão vendo a carne ou estão vendo o Espírito? Será que elas estão vendo as trevas ou será que elas estão vendo a luz? E você não se cansa de pedir? Lembra, jovens, a palavra do nosso Pai, ela é para ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que já foi cumprido, que não tem serventia para os nossos tempos, isso aí a gente deixa quieto para lá. Não é só esse negocinho de Deus é amor, Deus quer perdoar teus pecados, Deus quer... Não, tem que falar todos os pontos. Para quê? Para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Todos os pontos. E esse aqui é mais um ponto. Tem muitos que não vai concordar comigo, mas eu não estou nem aí para isso. O meu pai não estava nem aí para aqueles filhos de Satanás lá, que ainda chamaram ele de endemoniado. Imagine eu. Pregue a palavra de Deus, porque a ovelha do nosso Pai, ela ouve e entende. João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Pega. Vamos lá, continuando. Quarto ponto. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vai ficar bem beautiful isso aqui, ó. Vai ficar bem beautiful. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Marcos, voltando em Marcos, capítulo 11, verso 25 ao 26. Vamos lá, ó. Aqui, ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Vamos dar uma paradinha aqui? Aí você se ajoelha na presença do Pai, brigado com o marido, brigado com a mulher,
sem se falar dentro de casa, ou brigado com filho, brigado com mãe, brigado com irmãos de igreja. Lembra bem, nós vamos ver. Vamos entrar aqui, o que é irmão de igreja? Vamos, não vou nem falar de sangue, de igreja. 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Sabe por quê? Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Se você não ama seu irmão, você está se ajoelhando na presença do Eterno em vão, esse montão de anão. 10, 15, 20 anos você está se ajoelhando na presença do Eterno, odiando pai, mãe, principalmente se for por aí afora, irmãos de igreja, irmão de sangue, filho, pai, mãe por aí afora. Você vai para onde? Você vai receber que bênção que você vai receber? Você é mais merecedor do que o sedutor? Do que o destruidor? 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Se alguém disser, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí você odeia fulano, beltrano, ciclano e se ajoelha. Pai, olha como é sério. Olha como é sério. Eu vou deixar essa parte mais para frente. Eu vou deixar mais para frente. Vamos lá da igreja, Prichão, voltar aqui, vamos. Vamos. Mas aqui você já pegou. Perdoa quem você tem que perdoar. E pede perdão para quem você precisa pedir. Porque senão só vai ser mais anos na tua vida que você não vai ser atendido. E no final das contas, com o Degrechão Prichão que não arrudeia não, você, se morrer nessa prática, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E Deus te deu a oportunidade para você chegar aqui e bater de frente com o evangelhão eternão, retão e diretão com o Degrechão Prichão sem arrudeiozão. Até rimou, sim ou não? A pregação, o despertarzão, rimou, não rimou? Pois então, abandona essas práticas do diabão e para rimar mais ainda, vamos morar com o nosso eternão. Vamos lá, ó. Verso 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Não perdoará. E aí, sabe o que acontece? Aí, ó. Deus, ele não atende a pecador. Deus não atende a mentiroso. Vamos entrar aqui agora, vamos sair daqui, vamos lá no Velho Testamento e já nós voltamos para o Novo Testamento de novo. Vamos. Aqui, ó. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, olha. Bem assim, ó, bem categoricamente, ó. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Agora, para ficar bem beautiful, vamos sair do Velho Testamento e vamos lá no Novo Testamento, João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecador. Na tua Bíblia pode estar pecadores. E é sabido que Deus não atende a pecadores, pelo contrário. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. E qual é a vontade do nosso Pai? Lembra, recapitulando, Mateus, olha aqui, já voltando aqui já para um outro texto. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Lembra? João capítulo 9, verso 31. E qual é a vontade do nosso Pai? Lembra? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode estar penosos. Dá no mesmo. E sabe o que acontece? E os mandamentos é a lei moral do Eterno. É a lei moral do Eterno. E lembra que nos mandamentos do Eterno, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Aí, se você não ama o teu próximo, está brigado com o teu próximo, teu irmão de igreja, seja com qualquer pessoa que for, você está brigado. Principalmente irmão de igreja, irmão de sangue, esposa, esposa, botando tudo num pacote só. E está se ajoelhando na presença do Eterno. Há quantos anos você vem se ajoelhando na presença do Eterno em vão? Você é merecedor? É claro que não. Não esqueça que o diabão não tem chance mais não. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho de Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei. Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Porque lembra que na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial não está em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. E pergunta para o teu pastor o que significa a lei moral. Pergunta. Aí vamos lá. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. E você se ajoelhando na presença do Eterno, odiando teu filho, teu pai, tua mãe, teu marido, tua marida, tua mulher, teu marido, vai botando tudo num pacote só assim, irmão de igreja, você vai para onde? Lembra que 1 João, capítulo 3, verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Revelation chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Aqui é quem vai ficar de fora da eternidade. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Na eternidade. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Na tua Bíblia vai estar assim, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada ou imunda, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Mateus capítulo 26, vamos lá, ó. Verso 42. Pega isso aqui, ó. Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 42. Tornando a retirar-se,
orou de novo dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui é um exemplo de amor, paixão, sinceridade, honestidade, humildade, reconhecimento, obediência, temor, vai colocando tudo num pacote, só tudo de bom e do melhor que o nosso Criador, quando ele estava ali, ó, nos seus momentos ali agonizante, ele pediu, Pai, ele fez o quê? Ele orou. Vamos recapitular de novo, vamos. Não tem pressa aqui, ó. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Toda vez que nós formos orar para pedir algo ao nosso Pai, em primeiro lugar, primeiro ponto, como eu estou em pecado, eu preciso pedir perdão para alguém, eu preciso perdoar alguém, eu preciso resolver algo mal entendido com alguém. Como eu estou? Porque se nós nos ajoelharmos diante do nosso Criador, com o nosso coração fechado, com tranqueira, com ódio, com raiva, isso, aquilo, outro, com alguma coisa mal resolvida, Deus não vai atender o nosso pedido de oração. E ponto final e acabou, como vocês mesmos viram aí. E sabe o que acontece? E quando se fala da lei do eterno, dos mandamentos do eterno, como vocês viram aí, sabe o que acontece mais ainda? E Deus não ouve mesmo, sabe por quê? Porque até a oração é abominável diante do Senhor. Você não sabia disso, não? Porque Deus, ele não ouve a pecador. Deus, ele ouve um ex-pecador. Deus, ele ouve aquele que peca, não aquele que vive na prática de pecado. Sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 3, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E sabe o que acontece? E qual é o modo para você não viver pecando? O que é pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. E aí, para nós resumir, fazer o fechamento lá no Mateus, capítulo 22, verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Repito, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deu para você entender? Como uma coisa vai linkando com a outra, vai ser na junção. Por quê? Porque a salvação ela é um conjunto. A graça em primeiro lugar. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem criou as boas obras? Deus. E a fé? Quem plantou no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente? Deus. E a graça em primeiro lugar. Mas, se nós tiver fé que a graça existe, que ele veio aqui, morreu por mim e por você, que Deus existe, e nós não aceitá-lo ele, disso de nada aproveita. Sabe por quê? Porque a fé sem a obra, sem a ação, ela por si só é morta. De nada aproveita. E ainda diz aqui vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha aqui o que é Tiago, capítulo 2, aqui, ó, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto,
Assim também, a fé sem obras é morta. E aí? Pegou direitinho? E o que a palavra do nosso Pai falou aqui? Um exemplo. Quando nós pedir alguma coisa para Deus, temos que nos examinar primeiro. Examinar, pois, o homem a si mesmo. Para quê? Para que ele não se ajoelhe na presença de Deus, cheio do pecado, no pecado, e ainda querendo ter razão e querendo ser perdoado e não perdoar, e não ter perdoado alguém. Porventura isso funciona? De jeito nenhum. Aí já imaginou, você que não tinha um conhecimento disso? Quantos anos você vem orando, vem pedindo, às vezes você tem uma coisa mal resolvida, algo mal resolvido, e está na dureza do teu coração que estava, que o Satanás ele é sagaz, que o nosso Eterno lançou por terra da tua vida, e agora sim, você se examinando, se alinhando, resolvendo os teus assuntos, tuas coisas mal resolvidas, e liberando o perdão do teu coração, e também o próximo liberando o perdão para você, você vai estar retão diante do Eternão. E aí o nosso Eterno vai atender o teu pedidão. E detalhe, ainda, lembra? Nós que somos pais, se os nossos filhos pedir algo para nós vê que não vai ser viável para ele, que não vai ser bom para ele, que vai trazer problema para ele, porventura nós vamos comprar, nós vamos dar? É evidente que não. E aqui é onde é que entra aqui o maior exemplo nosso aqui. Cristo. Pai, todavia, seja feita a tua vontade. A você que está pretendendo casar, namorar, isso, aquilo, outro, qualquer coisa da área da tua vida, mas também fale a mesma coisa. Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, não é só pedir, 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 e quando pensa que não, a fé esfraquece, eu nunca recebi meu pedido, todo errado, toda errada, não adianta eu pedir porque eu já tenho 10 anos, 15 anos, estou pedindo isso aqui, nunca melhora. Nunca melhora. Olha como é que estou. Nunca melhora, nunca dá nada. E aí fica repetidamente, 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 e isso é abominável diante do Eterno. Sabe por que é abominável? Vamos lá, ó. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei moral, os 10 mandamentos, só que desvia, até a sua oração será abominável diante do Eterno. Grava bem, Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Tá vendo como é que a banda toca? Você sabia disso? Não, né? E agora vamos aqui, ó. De novo, um passinho atrás. Provérbios capítulo 15, verso 29. Olha aí, ó. Para você ver, ó. Deus está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Deu para você ver como é que funciona? Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 2, verso 13, a palavra do nosso Pai fala assim, ó: os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor, na tua Bíblia pode estar assim, ó: o Senhor está longe dos perversos, ou Deus está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Sabe por quê? Não adianta você ouvir a lei, os mandamentos do nosso Pai e desonrar teu pai, tua mãe, mentir por aí afora, de falcatrua, adulterando, desejando as coisas dos outros. Não adianta você ouvir a lei e não praticar. Por quê? Você não vai ser justo diante do Eterno, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, há um detalhe. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque.
Está falando para viver no pecado? Não. Porque se viver na prática do pecado já era. Está se entregando, e se morrer na prática do pecado, morreu sendo filho de Satanás e acabou. Sabe por quê? Porque 1 João capítulo 3, verso 8, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. É simples assim. Simples assim. Agora eu creio que com o entendimento que você tem aqui agora, como é que funciona para você pedir para o Eterno, viver em comunhão com o Eterno, você, se verdadeiramente você amar o Eterno do fundo do teu coração, que é o que eu desejo, que nós, em um futuro tão próximo, estaremos com o nosso Pai, você vai observar o mandamento do nosso Pai, vai pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, você vai liberar o perdão para quem você tem que liberar o perdão, e você vai colocar a tua vida em ordem, a tua vida carnal, a tua vida espiritual, a tua vida material, e aí sim o Eterno vai atender os teus pedidos. E funciona, porque Deus é justo. Deus é justo. E quando nós peca, lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Pecar. Sabe por quê? 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque nós peca, eu peco, eu não vivo na prática do pecado. É diferente isso aí. Porque quem vive na prática do pecado é filho do Satanás mesmo e ponto final e acabou. Se não abandonar, morreu sendo filho de Satanás e acabou. Sabe o que acontece? O nosso Pai, ele é justo, não é injusto. E quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, ele só quer algo de mim e de você. Obediência, com amor, com carinho, não por medo, nem por querer ser melhor do que ninguém. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Lembra? João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que, Degratião Prichão? Porque é mentiroso e pai da mentira. E é simples assim. E é simples assim. E aí o que nós temos que fazer? Verso 9, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o pecado, abandona o pecado. E o nosso Pai te atenderá. Ainda se o teu pedido não for algo que vai te levar para a perdição. Lembra dos filhos. Nós pais, se nossos filhos pedirem algo para nós e nós ver que vai causar um dano na vida dele, porventura nós iremos dar? Nós iremos comprar, nós iremos dar, nós iremos atender o pedido? Primeira coisa, ei filhão, calma, não é o tempo, não é a hora. Calma, isso aí não é bom para você. Já responde logo na cara, assim é Deus, o nosso Pai. Já responde logo de uma vez, ou ele dá um tempinho, no calado dele, ele agir. E quando você pensa que não, aquilo que vai ser uma bênção para você, para mim e para você, que nós pedimos a ele, ele nos dará. E funciona, e funciona. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui, Verso 10. 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem é doido de falar que não peca? Eu peco. Logo de cara. Ó, Degratião, tu pecão? É claro que o Degratião peca. Que é isso? Eu sou malucão de falar que eu não cometo um pecadão ou um pecadinho? Quem sou eu? Eu não sou santão. Agora, só que quando o Degratião Prichão peca, quando o Degratião Prichão peca, até mesmo no pensamento que vem, quando pensa que é igual uma flecha assim, ó. Pai, repreende essa tranqueira da minha vida, pai. Que, ó, quando vê assim, ó, que pá, só capita, pá. Não deixe nem entrar. Pai, repreende essa seta maligna da minha vida. Porque eu não sou filho de Satanás para namorar o pecado. Mas, quando pensa que não, a gente distraído, ó. E lembra que pecado na nossa mente tem eles de vários tipos. Desejar algo, maldar algo de alguém, levantar um falso contra alguém, principalmente achar, fulano olhou para mim com a cara feia, será que não tá legal comigo não sei o que, isso, aquilo, outro. Existe vários pecados. E por aí, você já sabe que nós temos que estar em constância vigilante, em constância vigilância. Vamos lá, ó. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Mais uma advertência para nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, porque tem pecadorzão em todo mundo, sim ou não? Em todo o globo terrestre. Então, que fica para nós. E aqui, ó, 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Que nós lemos aí agora, 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. E agora, 1 João, capítulo 3, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. E nele não está a verdade. Tem vai falar assim, ó, e a verdade não está nele. Vai dar, ao contrário, vai dar no mesmo. Amém? Pegou como é que funciona? Vamos lá. Continuando. Vamos lá dar aqui o sexto passo. Vamos. Colossenses. Colossenses capítulo 4, verso 2. Aqui, ó. Como é que nós temos que fazer, ó? Quando orarmos, se nós pedimos perdão, confessamos nossos pecados, perdoamos alguém, pedimos perdão para alguém, isso, aquilo, outro, resolvemos nossas vidas carnal, material, espiritual. Olha só como é que nós temos que ficar aqui, ó, após pedirmos. Após pedirmos, ó. Colossenses capítulo 4, verso 2. A oração e a prudência. Ser o quê, ó? Prudente. O que nosso pai falou, ó? Seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Aí aqui, ó. Vamos lá, ó. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E aí? Vai fazer tudo que nós lemos aqui agora? Tudo que o nosso grandioso Eu Sou deu para mim e para você? Para que o nosso Eterno venha atender os nossos pedidos? E vocês sabiam que não é se vangloriando, não? Eu não sou de andar pedindo as coisas para o nosso Eterno, não, sabia? Eu não sou de estar pedindo, não. A única coisa que eu peço mesmo para o meu Pai mesmo, Senhor, livre e me guarda de todo mal. A mim, Senhor, minha família, meus amigos, meus irmãos em todo o globo terrestre, todos vocês aqui de todas as redes sociais, que o Senhor não deixe o adversário roubar a coroa de nenhum de nós, mas me dá isso, me dá aquilo, o Senhor queria isso, queria aquilo. Sabia? E eu vejo gente que eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria isso, queria aquilo, queria isso, queria aquilo, queria isso, queria aquilo, isso, aquilo, outro. É desse jeito.
Porque do jeito que tem famílias por aí afora que tem filhos pidão, o nosso Eterno tem muitos filhos pidão por aí afora e revoltadão. Porque nas famílias que tem os filhos pidão ainda se revolta quando é negadão. Imagine quando passa não sei quantos orando. E outra, desobediente, na desobediência e querendo ser atendido pelo Eternão. Como é que pode um negócio desse? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, meus irmãos. Ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara até aqui? Meus irmãos, faltam 2 leiturinhas para nós encerrar o vídeo. 2 leiturinhas. Eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Amém? E o que é que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Mateus, para nós fazer o fechamento com chave de ouro. Mais 2 leiturinhas, meus irmãos. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Porque quando você ajoelha para orar, faz assim, né, ó. Aqui, ó. Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Já começa por aí. Epa, Pai, lembra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava agonizando, falou: Pai, todavia, faça-se a tua vontade. Quando nós pedimos, nós temos que falar com o nosso Eterno, o quê? Seja carro, seja moto, seja o que for que você pedir para lá para o Eterno, casa, não sei o que, esse bom emprego. Pai, me dá um emprego que não venha tirar a minha comunhão com o Senhor. Pai, eu desejo um emprego. Pai, eu quero me formar nessa área. Pai, mas não deixa eu me perder. Pai, eu quero uma namorada assim. Pai, mas se não é assim que vai me levar para a eternidade, Pai. Pai, se for para me perder, Pai, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque tudo que nós pedimos ao nosso Eterno, com fé, crendo, faz o quê? Recebereis. Sim ou não? Então, espere o tempo do Eterno e se examine para ver primeiro você, se isso vai ser bom para você ou não. Porque tem pessoas por aí afora que quer pedir um namorado para Deus para fazer inveja para uma ex, para fazer inveja para uma ex, para fazer não sei o que, por aí vai, comprar um carro para querer mostrar para os outros, comprar uma casa boa para poder mostrar para os outros, andar bem vestido para dizer que pode, andar não sei o que para dizer que pode, por aí vai. Mas para agradar o Criador, aí fica difícil. Para agradar o Criador, os pensamentos não vai para agradar o Criador. Por isso que é um aprendizado tanto para o Degrechão Prichão como para nós outrão. Porque nós temos que agradar o nosso Eterno com roupa, com comida, com bebida, com vestido, com não sei o que, isso, aquilo, outro, com as palavras, com as nossas ações de graças, com o nosso culto matinal, com o nosso culto de gratidão, nosso culto matinal, nosso culto no pôr do sol, seja ele qualquer dia, nossa oração de deitar, nossa oração, vai colocando tudo no pacote, oração durante o dia, na comunhão com o Eterno, isso, aquilo, outro, nós temos que viver com o Eterno. Dá para você ver a diferença? E tudo isso que você estava pedindo para o Eterno, você incluiu o Eterno nos teus planos? Colocando ele para andar contigo, com a tua namorada, com o teu namorado, teu noivado, tua noivada, teu casamento e por aí vai no teu trabalho? Será que esses teus planos, será que o Eterno, para onde você vai colocar a palma das tuas mãos, em parede, em porta, em maçaneta de porta, por aí afora, em caneta e tudo, será que é um lugar que o Eterno vai colocar a mão dele sobre a tua para você assinar algo, pegar em algo? Será que os pés do Eterno vai estar pisando contigo? A planta dos teus pés, onde você for, será que o Eterno vai contigo? Será que o Eterno vai se agradar de dirigir um carro no qual você está pedindo por aí afora? Será que o Eterno vai se sentir bem, porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo, que ele habita em nós? Será que a roupa que você está querendo, será que o Eterno vai andar vestido com você? Será que essa tua vaidade, será que não vai te atrapalhar? Porque o nosso irmão Salomão deixou escrito, porque até o trabalhar demais é vaidade. Até o trabalhar demais é vaidade. Será que tudo que você estava pedindo para o Eterno, antes de você ter o conhecimento, que você não foi à toa que você caiu aqui,
de tudo isso? Será que hoje você caiu na real porque que você nunca recebeu a tua bênção, da forma que você estava agindo, da forma que você estava vivendo, como está a tua vida material, espiritual, profissional, matrimonial e por aí bota tudo num pacote só? Que todavia seja feita a vontade do nosso Pai na nossa vida. Sabe por quê? Porque a oração, quando ela chega nesse ponto, todavia seja feita, faça-se a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade do Pai não é nenhum mal para mim e nenhum mal para você. Não é uma mal companhia para mim e nenhuma mal companhia para você. Bota tudo de ruim, tudo de mal. Então o Senhor vai nos dar aquilo que jamais vai nos afastar dele, ou seja, vai fazer ele nos afastar de nós. Porque automaticamente, quando a pessoa vai caminhando na prática do pecado, não é o Espírito Santo que vai se afastando da pessoa, é a pessoa que vai se afastando do Espírito Santo, porque é santo. Porque é santo, o Espírito Santo não é bagunça, não é lambança, é santo. Já tem o nome, Espírito Santo. Deu para você entender direitinho, para a honra e glória do nosso Pai? Vamos lá, recapitulando. Portanto, vós orareis assim. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Para que aí chega nesse ponto da oração, não pensa na confusão que está com alguém, está brigado com alguém, não está falando com alguém, ainda diz o quê? Olha como é sério a oração do Pai Nosso. Por isso que o nosso Pai, quando estava habitando em corpo de carne aqui, ele deixou para nós essa oração, para examinar o quê? Examine-se o homem, e examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí vamos lá, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como é que você não perdoou alguém e está dizendo para o nosso Pai que perdoou? Brigado com marido, com mulher, com filho, com pai, com mãe, com irmãos, com primos, com tio, com irmão de igreja, bota tudo num pacote só, com vizinho, com fulano, com beltrano, com ciclano por aí afora. E aí? Mentindo diante do Eterno. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Grava bem o final, ó. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Aí sabe o que que acontece? Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. No verso 14, na tua Bíblia vai estar assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas também. E aí? Ficou mais claro do que o sol no deserto do Saara. Ficou mais claro do que o sol de Rachá ao pingo do meio-dia no deserto do Saara? Deus não atende a pecadores. Não esqueça isso de jeito nenhum.
1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore, que rogue, que rogue. Porque pode viver 1000 anos, porque já entrelaçou contra o Espírito Santo e acabou e já era. E aí já era. Vamos aqui, meus irmãos. Revelation, chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Isso aqui é a nossa coroa da eternidade, ó. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa da eternidade. E qual é o tema? O tema é o jeito certo de pedir em oração. Ou a maneira certa de pedir em oração vai dar no mesmo. Qualquer coisa eu vejo aí o que eu vou colocar no tema aí. Amém? Para a glória ao nosso Pai. Meus irmãos, eu espero que até aqui tenha ficado mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. E aqui, para nós fazer o fechamento aqui, mesmo aqui, ó, vou dar um acréscimozinho aqui, ó, com chave de ouro. Aqui, ó. Pega bem isso aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Provérbios capítulo 28, verso 13 aqui, ó. Para fazer o fechamento com chave de ouro. Aqui, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperarás. Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem o teu pecado? Se você tem o teu pecado, confessa. Confessa e abandona. Porque só quem vai ser vitorioso é você mesmo. Vamos ler de novo para recapitular? Grava bem esse capítulo e versículo. Ó, grava bem esse livro, capítulo e versículo. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Lembra o que a palavra do nosso Pai fala em Tiago? Em Tiago, capítulo... Aqui, ó. Aqui, ó. Tiago, capítulo 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque Deus é justo. E lembra... 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Meus irmãos, primeiro, a cipuada é para cima do degreutião prichão. Quem come aqui primeiro é que é o degreutião prichão. Se você comer primeiro que é o degreutião prichão, amém. Degreutião prichão não é santão, não é santo, degreutião prichão peca. Mas o degreutião prichão não vive na prática de pecado. Então, tudo que sai da boca do pregador aqui, o pregador também se alimenta.
E é cipuada mesmo. E é cipuada, não tem esse negócio. Se o pregador não alisa nem os coros dele, vai alisar o couro de vocês por aí afora. Que eu não quero me perder, não, Senhor Jesus, nem vou me perder. Meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro todos os dias. Você acha que eu vou querer que você se perca? Cadê o meu amor para convosco? Para com vós outros? Desperta-te que dormes. Qual é o tema? O tema é o jeito certo de pedir em oração. E o jeito certo é esse. Pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Perdoar quem você tem que perdoar. Se não quiser te perdoar, não é problema teu. É problema dele para lá com a nossa terra. Faça a tua parte. Não odeie ninguém, não fale mal de ninguém, não levante falso contra ninguém. Ame a Cristo. Põe tudo no pacote de bom e do melhor. Não é para te salvar, é para manter a tua salvação. Porque nós somos salvos exclusivamente pela graça. Para que você se ajoelhe na presença do Eterno, que o Eterno te ouva, que o Eterno te ouça, que o Eterno te ouve e que o Eterno tenha o prazer de te ver na presença dele. Não o desprazer, como fala em Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Não esqueça isso. Amém? Meus irmãos, vamos orar? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Te peço que o Senhor, Pai, nos ajude a mantermos cravado, Senhor, a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, Pai. E que tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Pai, eu entrego todos nós em tuas mãos, Senhor, já estamos entregues todos nós em tuas mãos. Te peço que o Senhor nos ajude para nós não vivermos na prática do pecado e quando nós pecarmos, Senhor, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, nossas transgressões, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, todas essas redes sociais, chegando pessoas todos os dias, eu te peço que não seja, como sempre, que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja números a mais para as tuas mansões celestiais. Somos teus filhos, Pai, e em um futuro tão próximo, nós estaremos com o Senhor na eternidade, com o teu auxílio divino, com a tua graça, porque sem a tua graça, nada podemos fazer, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos sóbrios e vigilantes e não ter nada, nenhuma tranqueira no nosso coração, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, assim como fala a tua santa e bendita palavra, Salmos 51, verso 10, Pai. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Pai, nos dê uma mente nova, um coração novo a cada manhã, que seja voltado para o Senhor, que nós venhamos estar em constante vigilância e alegrando o Senhor, achando graça aos teus olhos, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, essa oração vai assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, e que na eternidade nós iremos contemplá-la, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós oremos, te pedimos, te agradecemos, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. Amen? Mas antes, lembra, pais e filhos, jovens que já têm idade para comprar. Esse aqui é um livro fabuloso, maravilhoso. Mensagem aos jovens. Mensagens aos jovens. Tá aqui, ó. Ellen Goldwhite. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, vendia e muito caro. Só que esse conselho aqui não é caro, é barato e edificante, amém? Se quiserem sorrir, posso sorrir por aí afora, amém? Mas aqui está, uma indicação do The Great Preaching, um livrão escritão pela profetisa do Senhor, Ellen Goldwhite, amém? Mensagens aos jovens. Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you, meus irmãos.